Olá, este é o nosso capítulo 18 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. Bom, depois de todos aqueles eventos do outro lado do Mar da Galileia, Jesus e seus discípulos finalmente chegam na região de Genezaré. E olha, assim que eles desembarcam, fica claro que a fama dele já tinha chegado primeiro. A reação das pessoas é simplesmente imediata e gigantesca. A recepção não podia ser mais calorosa, né? E é um acontecimento que tanto Mateus quanto Marcos fizeram questão de registrar. Dá pra gente ter uma ideia do impacto absurdo que os milagres de Jesus já estavam causando por toda aquela área. E aqui a gente já começa a ver aquelas diferenças interessantes entre os relatos. Vejam só, os dois concordam no ponto principal, que eram curas acontecendo em massa só pelo toque nas vestes de Jesus. Mas percebam como a narrativa de Marcos tem uma urgência, um movimento a mais. Ele descreve as pessoas correndo pela região, carregando os doentes em macas, procurando por Jesus em praças, povoados, campos. É um retrato de um verdadeiro frenesi popular. E é justamente essa aclamação toda, essa popularidade baseada nas curas físicas, que vai preparar o terreno para um dos maiores desafios do ministério de Jesus. A multidão, que estava super satisfeita com o milagre material, agora vai ser confrontada com uma ideia, bem diferente. A partir daqui, o clima da história muda completamente. Um detalhe que é fundamental a gente notar. Todo esse discurso, que é bem longo, é exclusivo do Evangelho de João. E por que só ele registra isso com tantos detalhes? Bom, isso já mostra um propósito teológico muito particular dele, né? É bem o estilo de João, usar um sinal como multiplicação dos pães para logo em seguida apresentar uma revelação profunda sobre quem é Jesus. Aqui está o centro de todo o mal-entendido. A multidão tinha sido alimentada no dia anterior de forma milagrosa. E agora eles querem o quê? Mais pão físico. Eles chegam a pedir um sinal grandioso, tipo o maná que caiu no deserto. Mas Jesus tenta a todo custo elevar o nível da conversa. Ele quer falar de um alimento espiritual, de algo que dura para a vida eterna. E então vem a primeira grande declaração, eu sou, desse discurso. Reparem que ele não diz que vai dar o pão. Ele afirma ser o próprio pão da vida. Essa é a afirmação central. A ideia que vai desafiar a cabeça de todo mundo ali. E a coisa só vai escalando. A metáfora fica mais intensa, a linguagem se torna ainda mais direta e, pro pessoal daquela época, até meio chocante. Ele não é só o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão é a sua própria carne. Não tinha como isso não gerar uma enorme controvérsia. A reação da multidão mostra perfeitamente o tamanho do choque. Eles levam tudo ao pé da letra. Como assim? Comer a carne dele? Eles simplesmente não conseguem captar o sentido espiritual. E esse é o ponto da virada. A confusão vira rejeição. E o espanto não ficou só na multidão, não. O texto diz que até muitos dos seus próprios discípulos acharam o ensinamento pesado demais. O que começou como um discurso, de repente se transformou numa verdadeira crise de fé entre os seguidores mais próximos dele. João é bem claro ao dizer que depois disso, muitos foram embora, deixaram de segui-lo. Foi uma debandada geral. E aí, diante dessa situação, Jesus se vira para o seu círculo mais íntimo, os 12, e basicamente os coloca contra a parede, forçando uma decisão sobre a lealdade deles. E no meio de tanta dúvida, de tanto abandono, a resposta de Pedro é marcante. Ele não diz que entendeu tudo perfeitamente, mas ele reconhece uma coisa: não existe outro lugar para ir. A fé dele está firmada em Jesus, aquele que tem as palavras de vida eterna. Agora o foco do conflito muda de novo. Não é mais com a multidão, nem com os discípulos que estão em dúvida. Agora o confronto é direto com as autoridades religiosas que vieram de Jerusalém, os fariseus e os mestres da lei. A chegada deles é um sinal de que as coisas ficaram mais sérias. O movimento de Jesus agora está na mira do poder central. O debate é bem estruturado. A acusação dos fariseus é sobre um ritual, uma tradição humana, não lavar as mãos antes de comer. E qual é a resposta de Jesus? Ele vira o jogo. Ele os acusa de usar as tradições deles para invalidar um mandamento direto de Deus. A discussão, no fundo, é sobre o que define a pureza. É um ritual externo ou é a condição do coração? E Marcos, sempre com seus detalhes, nos dá o exemplo específico que Jesus usou, a prática do corbá. Basicamente, era uma brecha. Alguém podia declarar que seus bens eram uma oferta a Deus, e com essa desculpa se livrava da responsabilidade de cuidar dos próprios pais. É um exemplo perfeito de como uma tradição criada por homens estava passando por cima da lei de Deus.
E para deixar o ponto dele bem claro, Jesus lista o que realmente contamina uma pessoa. E reparem, nada nessa lista é externo. Tudo nasce de dentro, do coração. Ele está, na prática, redefinindo todo o conceito de pureza, tirando o foco do ritual e colocando na moralidade. A última história desse capítulo nos leva para fora do território judaico, lá para a região de Tiro e Sidom. É um encontro super marcante que vai expandir as fronteiras da missão de Jesus de um jeito bem inesperado. E de novo, olha que legal comparar os dois relatos. Mateus a chama de cananeia, que era um termo com uma carga histórica bem pesada para os judeus, e ele ainda inclui a reação impaciente dos discípulos, o que aumenta a tensão da cena. Já o Marcos a descreve como grega, cirofenícia de origem, e menciona que Jesus só queria um pouco de privacidade. Cada evangelista adiciona uma camada diferente à história. A resposta dessa mulher é simplesmente genial. Jesus usa uma analogia que parece difícil, sobre o pão que é dos filhos e não dos cachorrinhos. E ela, com uma humildade e uma inteligência incríveis, usa a própria analogia a seu favor. Ela não discute com ele, mas acha na fala dele uma brecha para sua fé. E o resultado é esse elogio fantástico. A fé persistente, inteligente, de uma mulher que nem era judeia, é exaltada por Jesus. É um final que cria um contraste enorme com a incredulidade de muitos em Israel e já começa a apontar para um alcance muito maior, universal, da mensagem dele. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.